Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade então ao nosso propósito de leitura da Bíblia, hoje no capítulo 7, 8 e 9 do livro de Mateus. Capítulo 7 aqui, versículo 3 diz assim: Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Olha que interessante. É muito comum a gente olhar os erros das pessoas, olhar o erro, né, daqueles que estão próximos a nós, mas de certa forma às vezes não enxergarmos as coisas que nós mesmos cometemos ou fazemos. E outra coisa que eu queria destacar aqui é como lidar então com o erro, até mesmo com o pecado, seja meu ou seja do outro. Primeira coisa que eu queria repartir com vocês é que o pecado do outro é como um cisco no olho. Ninguém tira um cisco do olho, né, de certa forma assim, de maneira bruta, de maneira assim, de tirar com força. Não, o cisco é tirado com muita delicadeza, cuidado, né, com muito assim, por quê? Porque pode cegar a pessoa. É assim que nós devemos lidar com o erro, com o pecado do outro, né? De tal maneira a não ferir mais, de tal maneira a não cegar a pessoa, mas com muito cuidado, né? E outra coisa que eu queria destacar é ninguém, de certa forma, entrega o seu olho para que a pessoa tire um cisco se não conhecer bem essa pessoa, se não tiver confiança nessa pessoa. Então, para lidar com o erro do outro, do próximo, preciso entender uma coisa: eu preciso ter relacionamento com ele e ele precisa permitir que eu mexa então naquilo. Por quê? Porque senão corre o risco de cegá-lo ou corre o risco de querer fazer algo por ele que é benéfico, que é bom, mas ele não vai entender isso. Por isso que o versículo 6 diz assim: não deem o que é sagrado aos cães. Como assim? Não tem a ver com pregar o evangelho às pessoas que não conhecem, tem a ver com lidar com certas questões de pessoas que já servem Jesus. Por quê? Porque elas não vão entender aquele momento de correção e vai trazer mais prejuízo, ou eles não vão valorizar, talvez, palavras de sabedoria que você daríamos a ele, então eles não vão valorizar porque não compreendem, não entendem, porque não tem relacionamento, porque não tem maturidade, porque não quer que a gente toque em certas áreas ou certas coisas. Então, é algo muito importante, para que eu, de certa forma, lide com o erro da pessoa, eu preciso lidar como um cisco. Preciso cuidar, preciso proteger para não ferir mais. E isso, ninguém entrega o seu olho a alguém que não conhece, precisa ter relacionamento. E como lidar com o meu erro? Como uma trave. Com o outro como um cisco, com o meu como uma trave. Ou seja, eu preciso ser, comigo eu tenho que pegar firme. Comigo eu tenho que ser mais duro, né? E com o outro, de certa forma, cuidar de atenção. Às vezes a gente inverte as coisas. Com o outro a gente pega pesado e com a gente alivia. Mas a grande verdade é que não é assim, né? Versículo 7, então, no capítulo 7, fala sobre insistência, né? Ou, de certa forma, expressa um desejo da pessoa. Mas como assim? Está falando sobre buscar, pedir e bater. Tem a ver com uma insistência em algo. Mas o próprio Jesus falou ainda há pouco sobre não fazer como os pagãos que pediam várias vezes, né, para que fosse ouvido. Não tem a ver com isso. Tem a ver com insistência, tem a ver com expressar nossas palavras e a nossa persistência, demonstrar para Deus que a gente realmente quer algo. Um exemplo, né? Talvez você já orou pela conversão do seu pai, da sua mãe, mas será que você talvez foi insistente? Será que Deus olhou e viu que você realmente queria isso? Ou foi só, né, uma expressão do seu coração? Aquilo que a gente quer muito, a gente busca, a gente procura, a gente pede, né? Talvez um exemplo claro disso seja os filhos, né? Às vezes a criança quer muito algo, então ela pede: pai, me dá isso. E aí você fala: não, não vou dar. Aí ela: então tá bom, pai. Com certeza não, ela vai pedir várias vezes porque ela quer muito aquilo. O que você quer muito? Você quer muito ser batizado no Espírito Santo? Você quer muito a conversão de um parente? Você quer muito alguma coisa? Eu e você precisamos ser persistentes na oração e demonstrar para Deus que de fato aquilo é importante para nós. Não que Deus vá fazer isso porque a gente orou muito, não. Mas é como se a gente estivesse expressando para Deus o que a gente realmente quer, né? Ainda aqui no capítulo 7, então ele termina o Sermão do Monte falando algo muito importante. Ele diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras, ele está se referindo então ao Sermão do Monte, a tudo aquilo que foi dito no capítulo 5, 6 e 7, como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha.
Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda. Então aqui ele termina falando sobre duas casas, né? E ele então diz sobre o prudente e o insensato. E algo interessante sobre isso é que as casas são as mesmas. Olhando de maneira exterior, as casas são as mesmas. O que vai diferenciar uma casa da outra é a estrutura que vai para baixo. Uma casa, de certa forma, foi construída sobre areia, né, de maneira rasa, sem estrutura para baixo. A outra casa foi construída com fundamento, né? E o que vai dizer qual casa está bem estruturada e qual não? O dia difícil, a tempestade, o vento, né? Quando o vento veio, a casa que de certa forma não estava com fundamento, né, não estava firmado na rocha, ela cai, ela rui, mas aquela que está firmado, ela continua firme. E esse fundamento tem a ver com viver, se é que eu posso dizer assim, tudo aquilo que Jesus falou. Né? Tem a ver com um crescimento onde ninguém vê, tem a ver com orar no secreto, com viver para Deus, fazer coisas onde ninguém está vendo. Toda essa vivência do Sermão da Montanha nos faz crescer, nos faz ser fundamentado no lugar certo. Né? E isso nos faz permanecer. Que eu e você possamos ser como um homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Ou seja, que não é raso, mas é profundo naquilo que Jesus espera. Capítulo 8 ele vai falar aqui então sobre, né, Jesus toca um leproso, e algo interessante aqui que queria destacar é que o leproso ele vivia isolado, distante, ele tinha que sair do convívio da sociedade porque era algo que era transmissível, né? As pessoas podiam pegar essa doença, então ele tinha que ser isolado. Então pense uma pessoa sair da sua família, da sua casa por causa de uma doença, né, e viver longe, distante, né? Mas agora esse homem se depara com Jesus que toca ele. Olha que coisa poderosa, Jesus tocou ele. Né? Os religiosos, as pessoas queriam ele longe, mas Jesus tocou ele e agora ele é restaurado, restituído e pode voltar ao convívio da sua família. Né? E isso é importante, por quê? Porque o Evangelho faz isso. O Evangelho nos tira, né, de um lugar errado, e nos tira de um lugar longe, distante, e nos traz de novo, né, ao convívio, nos traz de novo a ser inserido agora numa nova família. Isso é maravilhoso. Né? No capítulo aqui 8, versículo 5, fala então um homem que deixou Jesus maravilhado. Né? E o que aconteceu que fez com que Jesus ficasse maravilhado e dissesse: nunca vi tanta fé, nem mesmo Israel, né? Com certeza não foi o uniforme desse homem, não foi porque ele era romano, não foi por isso ou por aquilo, foi simplesmente porque esse homem sabia, ele entendeu algo, que Jesus era Deus, ele entendeu que ele era romano, que não tinha direito nenhum, Jesus não tinha obrigação nenhuma de fazer nada por ele, ele sabia que não havia nenhuma promessa sobre ele, porque ele não era judeu. Ele vem totalmente baseado na misericórdia de Deus, né? Ele vem vazio de si mesmo, reconhecendo que Jesus é Deus, né? E não confiando em nada que ele podia fazer em seu dinheiro, seus bens, em ser romano. Ele confiou somente em Jesus Cristo e que Jesus Cristo agiria com misericórdia. E com certeza isso deixa Jesus maravilhado. Talvez essa é a fé que Deus espera de nós. Pessoas que vêm até Ele sem confiar em nada do que tem, mas somente na graça e na misericórdia dEle. Aqui agora no capítulo 9, né, começa então, versículo 28, a história de dois endemoniados, né? Alguns livros, alguns evangelhos vão falar que eram só, mas aqui relata dois. E o que eu queria destacar de toda essa história? Né? Que Jesus Cristo, ele passou por tempestades e por momentos difíceis até chegar a esses homens, para trazer vida a esses homens. Jesus, de certa forma, estava disposto a passar todas essas coisas por dois homens. Né? E isso é muito importante entender, o amor de Deus por todas as pessoas, mas o amor de Deus por mim e por você.
O amor de Deus pelo todo, mas o amor de Deus pelo indivíduo. E isso mexe comigo porque me faz pensar que Deus olha para todo mundo, mas também olha para mim, olha para você. E a outra coisa é que Jesus vem e traz libertação a esses homens. E isso que era para ser maravilhoso, essa cidade de certa forma se mobilizar, porque conheciam esses homens que eram endemoniados, que viviam, né, no sepulcro, que eram mal vistos, que as pessoas temiam passar por ali porque eles eram agressivos. Isso, em vez de ser algo maravilhoso, foi algo que trouxe problema. Os homens que viram aquilo, que viram, né, os demônios ir para os porcos e aqueles porcos se precipitarem, eles, ao invés de se alegrarem por um homem que foi livre, eles ficaram tristes. Por quê? Porque os porcos era a economia daquela cidade. Mas algo interessante, era impuro trabalhar com porcos. Ou seja, por que eles ficaram tristes? Porque eles não conseguiram se alegrar com a libertação desse homem. Porque eles, de certa forma, Jesus trouxe libertação a esses homens, mas acabou com a corrupção da sociedade. Quantas vezes, quantas pessoas não se alegram com a libertação das pessoas, com o que as pessoas estão vivendo? Por quê? Porque estão sofrendo prejuízo, se é que eu posso dizer assim, porque se envolve com coisas ilícitas. Né? A nossa alegria em ver as pessoas sendo libertas e saradas, né, tem que ser algo maravilhoso, mas é muito comum pessoas ficarem tristes. Por quê? Porque Jesus traz libertação, mas também vai acabar com a corrupção. E às vezes a corrupção não tem a ver com mexer com porcos, a corrupção às vezes tem a ver com outras coisas que vai demandar de nós uma mudança, um outro viver, que vai tirar de nós coisas que são importantes. Né? E isso é muito importante entender. Jesus traz libertação, Jesus restaura a vida das pessoas, mas Jesus também às vezes acaba com coisas que são ilícitas e erradas, né? E como nós vamos ficar diante disso? Tristes ou alegres, né? Capítulo 9, então, no versículo 9, fala sobre o chamado de Mateus. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas pecadores. Olha que coisa interessante. Aqui, então, está relatando, né, o chamado de Mateus, o escritor desse livro. E algo que eu queria conversar com vocês é que Jesus Cristo faz um convite, um chamado a ele, e ele vem e Jesus senta na mesa com ele. E esse é o primeiro chamado de todo cristão, não tem a ver com trabalho, serviço, mas relacionamento, porque a mesa é um local de relacionamento. E olha que coisa mais maravilhosa, essa mesma mesa que Jesus sentou para comer com Mateus, chegou publicanos e pecadores, os amigos de Mateus, né? As pessoas que aos olhos dos religiosos, Jesus não deveria andar com elas. O que eu aprendo com isso? Que a mesa de Jesus, ela gera relacionamento e ela, de certa forma, também ela é inclusiva, ou seja, qualquer pessoa pode fazer parte dela. Aquele que foi abusado, mas também o abusador. A mesa de Jesus é um lugar que recebe todas as pessoas e por isso ela é uma mesa escandalosa. Por quê? Porque nós estamos sentados nela. Né? Ela é uma mesa que vai trazer para as pessoas que estão olhando, às vezes, como os religiosos da época, né, escândalo. Né? E olha que interessante, ela é relacional, ela é inclusiva, ela gera escândalo, né? Com certeza, porque as pessoas olhando aquilo, meu Deus, como pode Jesus sentar com essas pessoas? Mas ela também, de certa forma, ela é missional. E por que missional? Porque Jesus vai dizer aqui sobre ir e aprender o que é misericórdia. Né? De certa forma, nós não podemos deixar esse lugar de relacionamento com Deus, entender que o Evangelho é para todos, e entender que a misericórdia que Jesus tem para conosco, nos permitir sentar na mesa, precisa nos conduzir e nos levar a viver da mesma maneira. Porque Jesus não espera, às vezes, sacrifício, mas misericórdia. Né? E isso é muito importante compreender. Ainda aqui no capítulo 9, então, eu queria encerrar agora no versículo 35.
Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha que intrigante isso. Por que intrigante, pastor? Porque nesse tempo havia mais de 400 sinagogas, né? Havia muita liderança, mas havia muitas pessoas sem pastor. Havia muita liderança, muitos líderes religiosos, mas pessoas que não tinham seus corações sendo cuidados. Pessoas que, de certa forma, como diz o texto, viviam perdidas. E isso precisa nos fazer pensar, né? Será que nos nossos dias nós estamos nos envolvendo tanto com as coisas, deixando as pessoas, né? Se envolvendo tanto com o trabalho e tarefas e deixando talvez aquilo que Jesus olhou com mais carinho e cuidado, que são as pessoas, né? E Jesus fala para orarmos ao Pai, para que, né, se levantem trabalhadores, né? É muito comum ao vermos uma necessidade ou a gente levantar pessoas, né? A gente, de certa forma, querer colocar pessoas para conduzir as coisas, mas o nosso primeiro passo precisa ser orar ao Pai, para que Ele levante pessoas, para que Ele envie pessoas, né? E coloque as pessoas certas para fazer as coisas certas. Que Deus te abençoe, que tudo isso possa falar muito ao seu coração. Espero que Deus esteja falando muito com você. Até a próxima.